Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia, conversando sobre o livro de Gênesis. E hoje nós vamos entrar em Gênesis capítulo 8. Estou aguardando a sua chegada por aqui para a gente começar então a nossa semana e começarmos a nossa live de hoje. Seja bem-vindo. Vou fixar aqui Gênesis capítulo 8. Então estou aguardando você chegar por aqui. Olha aí o Maurílio com a gente, pastor Maurílio, muito bem-vindo. Olá, Brígida, bem-vinda também. Os primeiros a entrarem hoje aqui com a gente. Fala, Fabiana. Muito bom, Fabiana, ter você aí com a gente. Que legal que você está conseguindo seguir o Eu, Você e a Bíblia. Olá, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos. Olá, Ana Kelly, bem-vinda. Beijo para as meninas que devem estar aí com você, imagino, né? Angélica, seja bem-vinda também. Muito bom ter você aqui com a gente, Angélica. Olá, Arlindo. Olha aí o pessoal chegando para a gente dar início a mais uma semana. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo final de semana. Eu tive um final de semana muito intenso, mas muito bom. Cheio de trabalho, mas muito bom. Vivemos para isso, para estender o reino de Deus. Todas as oportunidades que eu tenho de ver isso acontecendo sempre é uma grande alegria para o meu coração. Então vamos lá, vamos iniciar aqui mais um dos nossos encontros. Olá, Giovanni, bem-vindo você e Andréia aí com a gente. Muito bom ter vocês aqui conosco também. Se você entrou, não saia, ok? Já já nós estamos começando. A gente sempre dá um tempinho para a gente começar com o pessoal que está terminando as suas atividades às 18 horas, né, e correndo para pegar a live. Então a gente sempre gosta de dar uns minutinhos para essa turma chegar entre nós, tá bom? Então não vai embora não, fica aí, a gente já está começando. Estamos começando a semana, então como a gente sempre faz, toda semana, início de semana, nós vamos ter um tempo aqui para a gente orar, ok? Não que a gente não faça isso no início de todas as lives, né? Mas na segunda-feira a gente gasta um tempinho maior com a oração e aí a gente entra pro bate-papo. Quem mais que está chegando por aqui? Toninho, fala meu querido, muito bem-vindo. Daniel, Adão também está com a gente aqui, a Cristina, Francine, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Opa, que bênção, é isso aí. Os nenéns? Ué, são gêmeos? Que bênção, aleluia. Fala, Sônia Casais, bem-vinda também. Beijo para você, César, Sofia. Olá, Norma. Norma Mello aí com a gente também. Muito bom. Fala, Ian, bem-vindo também. A turma tá chegando aí, ó. O pessoal tá entrando, o pessoal tava aí de butuca, esperando a live iniciar, né? Isso é muito legal, muito bom. Bom, você tá profetizando, né, Giovanni? Ok. Beleza, você sabe que profetizar traz realidades à existência, né? Então te prepara aí, meu amigo. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos aguardar mais uns minutinhos, ok? Vamos aguardar mais 2 minutinhos, aí a gente começa aqui. Amor próprio. Bem-vindo, pessoal do Amor Próprio aí com a gente. Também, Arnaldo Jordão, tá chegando aí com a gente. Andresa, bem-vindo a todos vocês. Animados aí para mais uma semana com Eu, Você e a Bíblia. E aí, o que estão achando de Gênesis até agora? Como tem sido a experiência de ler Gênesis? Olá, Ilze e Saulo, bem-vindos. Chegaram bem de viagem, Ilze? Foi tudo tranquilo, correu tudo bem? Olá, Simone, bem-vinda também. Muito bom ter você aqui com a gente. Começando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Nos ajude aí divulgando a live, ok? Envie aí pelo direct, convidando pessoas para estarem conosco, ou compartilhando a divulgação, né? Que a gente faz durante o dia aí,
no history, ok? Que bom, Fabiana, que legal. Obrigado pelo retorno. Ok, 30 segundos. E aí nós vamos orar. Olha o Gustavo aí chegando. Pastor Gustavo com a gente aqui também. Gustavo Cunha, muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo retorno, Fran. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te bendizer por mais uma semana que está se iniciando. Muito obrigado, Senhor, por teu grande amor para conosco. Muito obrigado porque o amor tem a ver com a essência de quem o Senhor é, e o Senhor responde a nós com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça. Nós te louvamos porque tu és um Deus bom e o Senhor tem atuado, Senhor Deus, em nossas vidas. E através daquilo que o Senhor realizou em Jesus e está realizando em Jesus, o Senhor está conduzindo toda a nossa história, Senhor, para um grande desfecho, aonde nós vamos experimentar o desfrutar da criação boa e perfeita do Senhor novamente, como foi planejado no teu coração e como o Senhor nunca desistiu de ver acontecer em um novo céu e uma nova terra, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós pedimos agora, Senhor, que enquanto esse tempo não chega, nós possamos ser portadores da reconciliação. Tua palavra nos diz que nós que fomos reconciliados com o Senhor, recebemos o ministério da reconciliação. Então, o Senhor está convidando as pessoas para saírem de trás dos seus esconderijos, saírem de trás de suas árvores e saberem que da sua parte tudo está resolvido e que o Senhor oferece às pessoas perdão, o Senhor oferece às pessoas um recomeço para suas vidas, ó Senhor, um recomeço para a humanidade, ó Pai amado, inseridos na realidade do Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável e que é realizada de forma plena no ambiente do céu, se manifeste na terra, Senhor, de forma cada vez mais clara, de forma cada vez mais intensa nas nossas vidas, ó Senhor, e através das nossas vidas para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós pedimos um avanço, Senhor, de avivamento sobre nossas vidas, de avivamento sobre as nossas cidades, de avivamento sobre o Teu povo, Senhor. Um avivamento que traga, Senhor Deus, mudança, traga transformação, traga reforma, Senhor Deus, nas realidades, ó Pai, que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, aonde há trevas, a sua luz deve raiar, Senhor. Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo, que Ele é a luz do mundo, mas nós somos a luz do mundo. A luz dele brilha através das nossas vidas, reflete através das nossas vidas. Senhor, enche-nos dessa convicção, enche-nos dessa certeza, Senhor. Pai, trata com o nosso coração, tire de nós, o Senhor, todo anseio, todo engano, toda e qualquer realidade que nos desfoque daquilo que o Senhor já nos revelou, daquilo que o Senhor já nos ofereceu, daquilo que nós já podemos e devemos desfrutar em Ti, através das realidades do Teu Espírito, Senhor, que nos foi dado, através do ambiente do Teu reino que nós já temos vivenciado, aonde nós somos inseridos, ó Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus que não haja no nosso coração espaço para o medo. O medo é uma mentira, o medo é a fé do reino de Satanás. Senhor, aumente, ó Deus amado, o dom da fé em nós, ó Senhor, para que nós realmente não apenas leiamos e digamos que acreditamos na Tua palavra, mas que a gente viva a realidade daquilo que a Tua palavra nos mostra, a realidade daquilo que a Sua palavra nos aponta. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste de nos amar como seus filhos e suas filhas. O Senhor está sempre disposto e sempre pronto a nos corrigir em seu amor, para nos conduzir a uma vida mais plena
que Cristo Jesus nos concedeu, que Cristo Jesus nos deu. Agora, Senhor, nós oramos que haja salvação. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da sua graça, esse é o seu Kairós, esse é o tempo oportuno da salvação, diz a tua palavra. Senhor, então nós oramos que haja salvação em nossas famílias, que haja salvação entre os nossos vizinhos, que haja salvação entre as pessoas que nós temos contato na rua, Senhor, em lugares que nós vamos, Senhor, que nós possamos portar a realidade da tua salvação. Acorda o teu povo, desperta o teu povo, Senhor. Nós estamos vivendo um momento onde as estruturas que são dominadas pelos principados e potestades têm promovido a ansiedade, têm promovido o medo em torno da realidade desse vírus que surgiu, em torno dessa enfermidade, como se não houvesse outras enfermidades presentes, outras enfermidades matando. Senhor, nós somos portadores da autoridade que o teu Filho nos delegou. Deus, que nós possamos portar a tua cura, portar a tua libertação, portar a tua salvação, portar a tua generosidade, portar a tua esperança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos agora aqui na autoridade do nome de Jesus contra esse vírus maligno que tem atingido a vida de tantas pessoas e tem feito tantas pessoas lidarem com essa situação não apenas com uma perspectiva de uma enfermidade física, mas também tomados por uma ansiedade da alma. Em nome de Jesus, coronavírus, morra na autoridade do nome de Jesus, enfraqueça e desapareça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que a verdade prevaleça em relação a toda essa situação. Nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas são ditas, muitas perspectivas são apresentadas por interesses de dominação, por interesses políticos. Senhor, nós queremos que os poderosos caiam, queremos que o nome de Jesus seja exaltado, que o nome de Jesus seja glorificado. Pedimos, ó Deus, que nós, como sua igreja, como seu povo, Senhor, nós possamos, ó Deus amados, sermos, ó Senhor, a resposta do Senhor para aquilo que o nosso mundo necessita nesse exato momento. Então tira o medo do nosso coração, tira o medo dos homens, tira o medo das pessoas, tira o medo da opinião pública. Senhor, enche-nos de poder do teu Espírito. Senhor, toca nossos lábios com fogo, Senhor, para que a gente possa compartilhar o Evangelho com clareza, Senhor, sem medo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Enquanto nós compartilhamos a tua palavra, estende as tuas mãos para realizar sinais e prodígios por nosso intermédio, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, ó Deus, para que as realidades do teu reino sejam vistas, sejam manifestadas. Jesus, o Senhor não nos deu apenas uma teoria, o Senhor nos deu a tua vida. O cristianismo não é um conjunto de doutrinas teóricas. O cristianismo é nós vivermos a tua vida em nós, vivermos a nossa vida inseridos em ti. É assim que nós queremos viver, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, opera na minha vida, Espírito Santo de Deus, opere na vida de cada uma das pessoas que estão aqui, opere na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Levanta a tua noiva, Senhor, restaura, Senhor amado, aquilo que precisa ser restaurado. Senhor, trabalha nos nossos corações. Nosso coração, Senhor, muitas e muitas vezes é enganado. Temos corações enganosos, fáceis de serem enganados, embora purificados, ó Senhor, ainda com acesso ao engano do pecado. Senhor, nos dê uma consciência limpa, nos dê, ó Senhor Deus, um coração cativo, Senhor Deus, a tua palavra, cativo, Senhor Deus, a tua vontade, para que a gente não seja enganado, Senhor, pela astúcia de Satanás, ó Senhor amado, que induz, ó Senhor Deus, ao erro. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos firmarmos na identidade que nós temos em Cristo Jesus, a identidade que o Senhor nos deu como filhos e filhas, adotados em Cristo Jesus na tua família, Senhor, que a gente ande na perspectiva dessa identidade, e que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vier a falar, fazer, sonhar, pensar, flua dessa realidade, Senhor. Eu peço um aumento de amor nos nossos corações por ti, um aumento de amor nos nossos corações pelo Senhor, porque se o amor por ti aumentar, ele vai se transbordar em amor uns pelos outros como irmãos em Cristo, e vai se transbordar como amor salvador para o mundo que está perdido ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora por cada pessoa que se encontra aqui nessa live, pessoas que vão entrar, Senhor, em nome de Jesus. Se qualquer um aqui está enfrentando um momento de ansiedade nas suas vidas, eu peço
que o teu Espírito Santo agora inunde essa pessoa com a tua paz, ó Senhor, a paz que vem do céu, a paz que excede todo entendimento, a paz que faz com que a gente, ó Senhor, ande por cima daquilo que gera ansiedade na nossa vida. Eu oro aqui por qualquer um que está cativo, Senhor, pelo medo, em nome de Jesus. Medo, caia por terra agora, que haja libertação agora, em nome de Jesus. O medo é uma mentira, o medo é um engano de Satanás na nossa vida, no nosso coração. Senhor, aumente em nós a convicção do teu amor, porque o teu amor lança fora todo medo. Eu oro agora por qualquer pessoa que está aqui, que esteja enfrentando em suas famílias, ó Senhor amado, situações relacionadas a esse vírus do Covid-19, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz ao coração dessas pessoas, que o Senhor traga tranquilidade ao coração dessas pessoas, em nome de Jesus, que haja cura, em nome de Jesus, cura, vírus, morra na autoridade do nome de Jesus, enfraqueça na vida de qualquer pessoa, em nome de Jesus, enfraqueça e morra. Senhor, aumente, eu te peço, o potencial dos anticorpos no corpo das pessoas, ó Deus, para combaterem esse vírus, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço também, Senhor, aqui por qualquer outra pessoa que esteja enfrentando na sua vida pessoal ou na sua casa, qualquer tipo de enfermidade, outro tipo de enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. A enfermidade não é um plano do Senhor para a nossa vida, ela é uma realidade que não tem a ver com o céu. Eu peço que aquilo que está no céu venha para a terra, no céu a saúde, que haja saúde, Senhor, para a vida dessas pessoas. Eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade, em nome de Jesus, se desfaça agora, toda doença se desfaça agora, na autoridade do nome de Jesus. Câncer, em nome de Jesus, se desfaça, células cancerígenas sejam queimadas agora na autoridade do nome de Jesus, se desintegre, se desfaçam, tumor, dissolvam-se em nome de Jesus, que células saudáveis sejam formadas no corpo das pessoas agora, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, psoríase, em nome de Jesus, cesse no corpo das pessoas, em nome de Jesus. Purificação na pele agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Desgaste nos joelhos, em nome de Jesus, se desfaça. Cartilagens novas, tendões novos, em nome de Jesus sejam formadas. Patelas novas sejam formadas agora, na autoridade do nome de Jesus, na vida de pessoas que estão enfrentando isso, em nome de Jesus. Pessoas que estão lidando com desgaste no quadril agora, na autoridade do nome de Jesus. Artrose, se desfaça na autoridade do nome de Jesus. Toda dor, em nome de Jesus, cesse, em nome de Jesus. Quadris sadios, quadris novos, sejam formados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mulheres que estão com problema de endometriose, em nome de Jesus, endometriose, se desfaça agora na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Um aparelho reprodutor saudável, trompas, útero, em nome de Jesus, sadios, purificados em nome de Jesus. Mais de Ti, Espírito Santo, mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, em nome de Jesus. Pessoas que estão carregando amargura no seu coração agora, em nome de Jesus, que toda amargura caia por terra. O Senhor não nos criou para vivermos amargurados, amargura com filhos. Em nome de Jesus, pais que estão aqui agora, carregando no seu coração algum tipo de amargura com filhos, em nome de Jesus, traz agora, Senhor, perdão, traz graça, traga a disposição agora para esses corações tomarem a decisão de não carregarem a amargura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Deixa eu ver quem que entrou por aqui. Enquanto eu estava orando, fala Oswaldo, bem-vindo. Regina Miraca, bem-vinda também. Oi, meu amor, Su, bem-vinda. Maria Estela, bem-vinda também. Antônia, muito bom ter você por aqui. Janaíne, bem-vinda.
Se o João estiver por aí, ele seja bem-vindo também. Olá, Débora Gondinho, bem-vinda. Estava com saudade de você, Débora. Já faz um tempinho que você não consegue participar ao vivo, não é? Mas que bom que você está aqui. Calvin, é isso, bem-vindo. Rebeca, bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui com a gente, ok? Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Ok, então vamos lá, Gênesis capítulo 8. Nós estamos olhando o livro de Gênesis e o capítulo 8 ele vai dar continuidade à história do dilúvio. No capítulo 7 nós vimos Deus enviando o dilúvio ao mundo porque a maldade do homem se multiplicou de uma forma irremediável. No capítulo 6 isso é descrito para a gente. Então Deus ele lida com essa postura de toda a inclinação do ser humano ser apenas para o lado do mal e não para o lado do bem, decidindo que ele iria então julgar toda a criação por conta dessa postura do ser humano que não estava manifestando a natureza de Deus, mas estava manifestando a natureza do mal. Mas Deus, como eu sempre tenho dito, embora ele exerça o juízo, porque o juízo é uma realidade necessária e inerente à rebelião que nós cometemos contra o Deus que é rei soberano sobre todo o universo, toda a criação. O desejo dele nunca é o juízo. Então Deus encontra em Noé um homem que anda com ele, e por causa de Noé, Deus ele estende a sua graça como resposta a esse juízo que ele iria trazer sobre a humanidade. Então preservando a vida de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, e também os animais, né? Um grupo de animais, para que após o juízo então a terra pudesse ser repovoada. E nós vimos no capítulo 7 então a descrição da vinda do dilúvio, e agora no capítulo 8 nós vamos ter a descrição da cessação do dilúvio e início da ação de Deus reconstruindo, né? Dando um reinício, ok, a toda a criação. É muito interessante quando a gente olha para o capítulo 8 a gente perceber que existe uma espécie de, dentro da narrativa, uma espécie de correlação com a perspectiva da criação da terra, a criação do universo, ok? Por Deus, descrito lá no capítulo 1. Veja que vamos ler o texto para eu mostrar isso para você, ok? Capítulo 8, vamos começar verso 1. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens e todos os rebanhos domésticos, de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias as águas haviam diminuído. Lembra lá no verso 24 do capítulo 7 que diz pra gente que a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Então durante 150 dias a enchente prevaleceu. Ao fim dos 150 dias as águas então começam a diminuir. E no 17º dia do 7º mês a arca encalhou sobre as montanhas do Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse descoberto. Noé soltou um corvo, todavia ele ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra, mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de águas, e por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas haviam escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé.
no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundaram a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então, vamos parar aqui por esses primeiros 14 versículos para eu comentar um pouco com você. Veja, a narrativa, se você ler com atenção, você vai ver que ela tem um paralelismo com a narração da criação em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que existe quando Deus diz, quando o texto diz que Deus criou os céus e a terra, é a água, né? Logo no verso 2 diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, a água cobria a face do abismo. Não é? Então a Terra ali não é a Terra, planeta Terra, é o universo, ok? E o que você tem? Você tem água. Então há esse paralelismo aqui também. A água cobriu toda a criação, ok? E agora você tem uma narrativa que vai descrevendo um processo de recriação da criação, aonde novamente você tem como o elemento preponderante, né, o elemento primeiro, a água. Só que agora você não tem a narrativa de Deus dizer para as coisas surgirem, mas você tem todo o processo onde a água ela vai diminuindo, onde a água vai baixando, e aquilo que Deus tinha trazido à existência vai se manifestando novamente. Mas tem esse paralelismo. Outro paralelismo que você encontra aqui no texto é essa ideia do tempo, né? Veja que o texto ele menciona várias vezes, né, um período de tempo para que essas coisas estejam acontecendo. Em Gênesis capítulo 1, a gente vê que a criação ela vai acontecendo dentro de um período de tempo. À tarde, de manhã, Deus faz uma ação, à tarde de manhã, o primeiro dia, Deus faz outra ação, à tarde de manhã, o segundo dia, e assim sucessivamente. Aqui há esse paralelismo também presente no capítulo 8, né? Só que, novamente, a ação não é de Deus criando coisas, mas é esse processo do tempo. Então diz que Noé, por exemplo, ao fim de 150 dias as águas haviam diminuído. Então veja, isso é uma noção de tempo. Num período de tempo alguma coisa aconteceu. Aí vai falar, no 17º dia do 7º mês a arca encalhou sobre as montanhas do Ararat. Outro movimento de tempo, ok? As águas continuaram escoando até o 10º mês do primeiro dia do 10º mês surgiram todos os topos da montanha. Outro período de tempo, outra menção de tempo. Então percebe o paralelo? Assim como em Gênesis vai dizendo primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Aqui também, embora não haja essas menções assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, há essa menção dos dias, há essa menção dos tempos, né? Que de tempos em tempos alguma coisa está acontecendo. E aí no verso 6 diz, no fim de 40 dias, então Noé abriu a janela, de novo essa menção do tempo. Okay? E aí ele vai soltar o corvo que fica voando, depois ele solta a pomba e novamente, aí fala assim, depois de 7 dias ele solta a pomba novamente, depois de mais 7 dias ele solta a pomba e a pomba então não volta mais. Então espero que você tenha conseguido entender o que eu estou tentando mostrar, é um paralelismo, né? Então a narrativa do capítulo 8 quer mostrar para a gente um reinício, ok? Uma recriação que está acontecendo aqui. Agora não mais dentro daquele processo de Deus falar e as coisas passarem a existir, mas dentro de um processo onde Deus está em ação também. Por que tudo isso acontece? Porque o texto no verso 8 diz assim, Deus, no verso 1, desculpa, do capítulo 8, diz assim, Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos, de todas as criaturas que estavam com ele no grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra. Enviou um forte vento sobre a terra. Isso aqui é também um paralelo com Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. A palavra Espírito, no hebraico, é a mesma palavra que vento. É a palavra ruhá, é a mesma palavra para espírito, é a palavra para vento. Então aqui quando diz que Deus soprou um forte vento, está fazendo essa relação, assim como lá com Gênesis capítulo 1, de que o Espírito Santo pairava, né, sobre o universo disforme, dando forma ao universo à medida que Deus falava. E aqui você vai ver que tudo isso começa a acontecer quando Deus ele sopra,
né, o seu espírito, ele sopra o seu vento, né, um vento forte, ou seja, isso traz essa relação com a ideia do mover do Espírito Santo de Deus na terra, novamente, trazendo então todo o processo da recriação desencadeada a partir daí. As águas começam então a descer, todas essas coisas começam a acontecer depois que Deus sopra o seu vento forte, ok? Sobre a terra. E também nós vamos, então, você tem um processo de recriação aqui. Gênesis 1 você tem o processo da criação, Gênesis 8 você tem um paralelismo com Gênesis 1, apontando para a gente um processo da recriação. Deus está em ação recriando, ok? Todas as coisas. E o Espírito do Senhor está envolvido com isso. Um vento forte é soprado por Deus. Vento na Bíblia é a mesma palavra para espírito, não é? Então há uma relação aqui, ok? Uma analogia aqui do vento com a atuação do Espírito Santo de Deus movendo sobre a terra e fazendo com que as coisas então começassem a acontecer, as águas começassem a descer e tudo mais. E aí, a partir do verso 15, nós vamos ter novamente uma ênfase na atuação de Deus, na recriação de tudo aquilo que tinha sido afetado pelo dilúvio, né? E assim como em Gênesis 1 as coisas vão acontecendo por essa energia do Espírito, por essa ação do Espírito que paira, né, sobre toda a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 2, e mediante a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, você vai ver que as coisas aqui, então, o Espírito do Senhor, o vento é soprado, um vento forte é soprado, trazendo essa ideia também relacionado à atuação e à presença do Espírito, e a partir do versículo 15 você vai ver essa relação com Deus falar, com Deus dizer. Então, assim como em Gênesis 1 Deus diz e as coisas surgem, as coisas acontecem, aqui agora Deus vai dizer algo e isso vai desencadear também consequências, não é? No verso 15 diz assim: então ordenou Deus a Noé. Algumas Bíblias traz, então disse Deus a Noé. Ou seja, Deus está falando, e a partir do momento que Deus fala, coisas acontecem. E o que ele diz? Ele diz: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e esposas dos teus filhos, contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais, os pequenos, todos que se movem rente ao solo, faze-os deixar a arca contigo, que pululem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim Noé e sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies. Então veja, percebe a relação que há? Em Gênesis 1, Deus fala alguma coisa e aquilo que ele fala acontece. Aqui em Gênesis 8, Deus fala com Noé, ele dá uma ordem a Noé, e aquilo que ele fala para Noé acontece, aquilo que ele diz que é para ser feito é realizado, é feito. Então Deus está ativamente participando dessa recriação, né, da terra, essa recriação do universo, né, do planeta Terra, da humanidade, dos animais. Assim como ele disse lá em Gênesis 1, cada vez que ele criava os animais, os peixes, os pássaros, ele dizia: sede fecundo, multiplique-se, enche a terra. Ele diz isso aqui novamente. Então, novamente a palavra de Deus bota em movimento, né, a vida, bota em movimento a criação. Isso mostra pra gente o quê? Isso mostra pra gente aquilo que eu tenho falado e insistido, né, com vocês. O desejo de Deus não é pela destruição, o desejo de Deus não é pela aniquilação, o desejo de Deus não é pela morte, o desejo de Deus não é pelo juízo, o desejo de Deus é pela vida, pela reconstrução, pela graça, pela misericórdia dele. O juízo é necessário. Às vezes a gente olha um texto como esse do dilúvio, como eu já falei aqui numa outra live, e a gente diz assim: nossa, mas Deus precisava fazer isso? Veja, Deus está errado em fazer isso? Não, ele não está errado. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 2, Deus havia dito para o ser humano que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse, certamente ele morreria. Então, na verdade, o que está acontecendo no dilúvio
é algo que simplesmente deveria ter acontecido lá no jardim, tudo no jardim deveria ter deixado de existir, absolutamente tudo. Mas no jardim Deus responde com misericórdia e ele impede que tudo deixe de existir. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa aqui. O que deveria acontecer de fato era que tudo deixasse de existir, mas Deus, a partir do que ele encontra em Noé, ele vê uma possibilidade dele agir com a sua misericórdia, com a sua graça e impedir que tudo deixe de existir novamente. E aí ele expressa aquilo que está no seu coração. O que está no coração de Deus é bênção. O que está no coração de Deus é vida. O que está no coração de Deus o reinício, o recomeço, a recriação, né? Uma nova chance, uma nova oportunidade. E é isso que a gente vê acontecendo aqui em Gênesis capítulo 8, nessa porção, ok? Que nós acabamos de ler aqui. Então veja, o Espírito do Senhor, o vento forte é soprado, e a partir desse vento forte tudo começa a se desencadear, a palavra do Senhor é dita, e a partir da palavra do Senhor Noé, os animais, né, há uma resposta, né, efetiva, positiva, ok? Para aquilo que o Senhor está falando, dizendo, e todas as coisas então começam a ser recriadas. Aí vamos lá, vamos para o verso 20, vamos para a sessão final. Diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego de vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Muito bem, então vamos lá. Veja, a primeira coisa que eu quero destacar nessa última sessão aqui é o coração de Noé. Veja como o coração de Noé, ele expressa que a prioridade de Noé realmente era o Senhor. Qual é a primeira coisa que Noé faz quando ele desce da arca? Ele faz um altar. O verso 20 diz: Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Essa era a forma deles adorarem, né? Talvez hoje, o que Noé faria se ele descesse da arca dentro do contexto de hoje, talvez fosse fazer um culto de adoração, né? Um tempo de louvor, ok? E de exaltação ao Senhor. A primeira coisa que Noé faz é se dirigir ao Senhor, é um culto ao Senhor, é uma celebração ao Senhor. Isso mostra a prioridade do coração de Noé. O Senhor era central para Noé, o Senhor era prioritário para Noé. Ele oferece então um holocausto queimado sobre o altar, e o Senhor, ele sente o aroma, diz aqui, agradável da adoração. O aroma que o Senhor sente não é meramente o aroma do animal que está sendo queimado, ok? O aroma que o Senhor sente é o aroma do coração de Noé, é a disposição do coração de Noé de buscá-lo em primeiro lugar, buscá-lo acima de qualquer outra coisa, porque Deus criou o ser humano para se relacionar com ele assim, e Noé faz exatamente isso. E talvez esse seja um versículo que você não dê muita atenção para ele, mas pense bem. Você vê, ok, legal, Noé fez. Cara, o Noé está 150 dias dentro de uma arca, fechado, com animais e tudo mais. Eu queria que você se colocasse no lugar de Noé. Qual é a primeira coisa que você faria quando você saísse dessa arca? A primeira coisa que você pensaria em fazer é adorar o Senhor, vamos fazer um culto. Deixa-me trazer isso para um contexto bem próximo da gente aqui, bem próximo, é bem oportuno. Veja, nós vivemos toda essa situação aí da pandemia. Eu queria que você fosse muito honesto com o seu próprio coração, ok? Eu não estou aqui te julgando, a minha intenção não é te julgar, a minha intenção é que a gente realmente confronte os nossos enganos, porque essa é a única maneira da gente realmente ter uma vida de intimidade com o Senhor. Não é como Pedro fez com Jesus, entende? Antes, Senhor, de forma alguma te negarei.
né? Pedro pensava de si mesmo mais do que ele deveria pensar. Pedro não avaliou o seu próprio coração. Então, dentro dessa situação da pandemia, quando você estava isolado, quando você estava separado, quando a gente não podia fazer nada, tinha que ficar em casa, seja honesto comigo, seja sincero, comigo não, com você mesmo, ok? Não precisa me responder aqui, eu quero que você pense com você mesmo. O grande anseio do seu coração era dizer, olha, assim que for possível, assim que disserem que está liberado, a primeira coisa que eu quero fazer é ir para a igreja, me reunir com as pessoas e adorar o Senhor. Entende? É isso que Noé fez. É isso que Noé fez. Nós somos seguidores de Jesus, nós somos cristãos, mas muitas vezes a gente diz, nossa, a primeira coisa quando a pandemia acabar, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para a praia, eu quero ir numa boa churrascaria, eu quero ir numa hamburgueria. Veja, essas coisas em si são ruins? Não, mas elas revelam o nosso coração. Elas revelam a prioridade do nosso coração. Eu tenho visto um monte de cristãos que dizem que nós não deveríamos retornar para um culto público, para adoração comunitária e tudo mais, que a gente precisa preservar onde já se viu. Só que essas pessoas, essas mesmas pessoas, elas viajam, elas passeiam, elas vão no restaurante, elas vão no shopping, elas vão na hamburgueria. Gente, por favor, isso revela ou não revela o nosso coração? Noé podia ter descido daquela arca e a primeira coisa que ele poderia ter pensado em fazer era uma casa para ele. A primeira coisa que ele poderia ter pensado em fazer era, puxa, eu vou sei lá, andar, passear, correr, fiquei tão preso aqui dentro dessa arca. Mas a primeira coisa que está na mente de Noé, a primeira coisa que está no coração de Noé é, eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. E aí ele faz um sacrifício de adoração ao Senhor. Quando ele faz isso, ele também nos lembra, Gênesis capítulo 4, que ele não esqueceu que o caminho para que a gente tenha acesso ao Senhor é a gente reconhecer que um inocente precisa morrer no nosso lugar. Noé está fazendo isso. Noé está reconhecendo isso. Para aqueles que às vezes ficam meio confusos, né? Diz, nossa, mas ele matou os animais, Deus não mandou entrar um casal de cada animal na arca, e aí ele matou esses animais, então esses animais não existiam mais, como é que eles iam se multiplicar e tudo mais? Mas o texto diz que ele tomou alguns animais e aves todos puros, e aí lembre-se que Deus mandou que Noé levasse 7 pares de animais que eram puros, ok? E apenas um casal, então 7 casais de animais puros e apenas um casal dos animais que fossem impuros. A gente já discutiu e já explicou que essa terminologia é usada aqui no texto bíblico, certamente porque ele está sendo escrito para os judeus, né, que saíram lá do Egito, estão indo para a Terra Prometida e estão recebendo as instruções sobre quais eram os animais que eles deveriam usar para adoração e tudo mais. Então é uma linguagem que eles entendiam, ok? Certamente é posto assim por causa disso. E aí eu quero chamar a sua atenção, para a gente finalizar, do efeito que essa postura de Noé surte em Deus. Sabe, a gente ler as Escrituras e deixar as Escrituras falarem conosco, elas apresentam para a gente algumas questões que, na maioria das vezes, quando a gente formula, né, a partir das nossas teologias, a gente não lida com elas, porque a gente bota Deus dentro de um programa, de uma caixinha, ok? E a gente quer então explicar Deus a partir da nossa racionalidade, mas o fato é que se você ler as Escrituras, você vai ver que muitas e muitas vezes Deus, ele se mostra para a gente, ou ele interage com a gente de uma maneira muito diferente dessa que muitas vezes a igreja
de uma forma geral, os líderes de uma forma geral, os teólogos, sei lá, os livros, tentam explicar Deus para a gente. Não sei se você está me entendendo, mas assim, muitas vezes as pessoas tentam mostrar para a gente, os livros tentam mostrar para a gente, os teólogos tentam mostrar para a gente Deus como alguém que é previsível, como alguém que ele é assim, porque ele é soberano desse jeito, então ele é imutável, ele nunca tem... Mas veja, sim, Deus é soberano, sim, Deus é imutável, mas isso não tira a perspectiva da pessoalidade de Deus, da intimidade de Deus e da natureza relacional de Deus. O fato é que isso que Noé fez aqui, que Noé fez aqui, diz as Escrituras, que levou Deus a tomar uma decisão. Quando ele vê a postura de adoração de Noé, ele toma uma decisão. O verso 21 diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo. Veja, assim como lá de novo, olha as ligações com Gênesis. Gênesis 1 diz assim, que o Senhor diz a ele mesmo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Agora o Senhor está falando de novo com ele, é a Trindade conversando. O Senhor diz, quando diz que o Senhor falou consigo, isso é uma menção da comunidade trinitária. Não é assim, eu falei comigo mesmo, eu, Ricardo, falando comigo mesmo. Quando diz que o Senhor falou consigo, está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando. E ele diz, nunca, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Então veja, às vezes textos como esse, muitas vezes a gente fica sem saber como lidar com eles quando a gente quer apresentar Deus a partir dos sistemas teológicos e doutrinários que as nossas denominações, né, apontam para a gente. O fato é que a Bíblia está dizendo aqui que nesse momento Deus tomou uma decisão. A partir desse momento Deus disse assim, eu não vou mais fazer isso. E quando Deus toma uma decisão, aquela decisão está tomada. Veja, Deus podia ter feito isso antes? Podia, porque ele não tinha dito que ele não ia destruir. Ele não tinha dito que ele não ia julgar, ao contrário. Ele disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal, se fosse comida, traria juízo. Mas agora aqui, ele diz, ok, vai trazer juízo, mas eu não vou mais lidar com o juízo que precisa vir por causa da postura do ser humano, porque de dentro do interior dele só flui o mal, como uma consequência para destruir tudo aquilo que eu criei. Não vou mais fazer isso. Aí eu quero destacar duas coisas para você aqui. Eu quero fazer duas considerações aqui, nessa afirmação de Deus. Então o verso 22 diz assim, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão nos seus ciclos naturais. Então eu quero fazer duas considerações. A primeira é que nesse texto, inserido nesse texto, nas entrelinhas desse texto, está a decisão de Deus de que ele iria mudar a maneira dele exercer a transformação necessária para o mundo. Veja, quando ele diz que ele não vai mais fazer, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Quando Deus diz isso, está subentendido aqui nas entrelinhas que então o que Deus tem que fazer é tratar com o íntimo do ser humano. Que a situação com a qual Deus tem que tratar não é externa, mas é interna. Por isso ele está dizendo, eu não vou mais destruir o mundo, eu não vou mais destruir a terra, eu não vou mais destruir o universo, eu não vou mais destruir aqueles que deveriam estar sendo cuidados e abençoados pelos seres humanos. Eu tenho que destruir o que está no interior do ser humano. Eu tenho que amaldiçoar o que está no interior do ser humano, o pecado que eu tenho que amaldiçoar. Aí isso está inserido aqui. É uma consideração que eu estou fazendo, ok? Eu vejo isso inserido aqui.
E aí a gente vai ver em todo o Antigo Testamento, através dos profetas e tudo mais, Deus dizendo que ele vai dar ao ser humano um novo coração, que essa é a única maneira. A segunda consideração que eu quero fazer está baseada no verso 22, quando Deus diz assim: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão os seus ciclos naturais, e quando ele diz que ele não vai mais destruir os animais e tudo mais, esse texto traz um fundamento para a realidade do novo céu e da nova terra. Algumas pessoas ensinam, alguns teólogos, pastores, líderes ensinam que assim como Deus destruiu o mundo com o dilúvio, lá na época de Noé, hoje ele vai destruir o mundo com o fogo. Não vai. Essa é uma interpretação errada. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui que ele jamais vai destruir de novo. Ele jamais vai destruir de novo o mundo por nossa causa. Então, o que Deus está fazendo, o caminho da salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus, é uma transformação no nosso interior. E o que Deus vai fazer com o exterior também é uma transformação, também é uma mudança. Quando Pedro diz que o mundo vai ser julgado por fogo, o mundo do qual ele está falando não é a criação, é o sistema maligno, é o sistema mundano que se opõe a Deus. Fogo na Bíblia tem a ver com juízo. Então, Pedro está dizendo que vai vir um juízo sobre o sistema maligno, sobre o sistema mundano que se opõe ao governo de Deus. Mas a criação, Deus diz que ele nunca mais vai destruir. Por isso, Apocalipse não termina com destruição. Apocalipse termina com reconstrução, com renovação, melhor dizendo, um novo céu e uma nova terra. E isso está fundamentado nessa promessa que Deus fez aqui. Beleza? Muito bem. Fechamos a nossa live de hoje. É isso aí que eu tinha para compartilhar com você. Vai tomando nota aí das suas dúvidas para na sexta-feira a gente poder conversar, ok? Sobre qualquer coisa que fique em dúvida. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui para saudar o pessoal que entrou depois que eu já estava falando e ver aí se tem alguma interação de vocês. Olá, Ana Jacinta, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Josi, muito bem-vinda também. É bom ter você aqui. O Nilson também chegou aí com a gente. Dr. Dan, bem-vindos. Muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente, ok? Muito bem. Uau, é isso aí, Angélica. Pois é, não falta do eu, você e a Bíblia, que aqui a gente tem sempre o Espírito Santo compartilhando coisas do coração do Pai com a gente, segredos do coração do Pai com a gente, ok? Pessoal, beleza? Estamos só começando a semana, temos muita coisa para ver juntos ainda no Eu, Você e a Bíblia ao longo dessa semana, ok? Beijo no teu coração. A live fica salva aqui no Instagram do CP Vinhedo. Se você entrou depois, assista aí o começo da live. Se eu conseguir baixar o vídeo, ela vai lá para o meu canal também no YouTube, Plataforma do Reino. Beleza? Uma boa noite de descanso e até amanhã às 18 horas. Beijão. Fui.